o senhor mataria ele se fosse condenado. O senhor quer dizer alguma coisa? Vamos. Dizer é isso aí mesmo aí, pode condenar ele, não tem problema nenhum não. E O senhor disse isso. deixando bem claro também, o Cis me tirou de lá de Presidente Venceslau lá pra fazer 12 horas de viagem pra escutar essa palhaçada aqui. Eu não vou ficar escutando isso daí não. O senhor tá me Eu chamando de falei palhaço. mesmo, não quero saber de nada não. Pode ser o senhor da Rogério Deu na Chave aqui, vocês não intimidam não, rapaz. Que é o primeiro comando da capital aqui, inimigo número 1 de vocês, rapaz. Thomas foi condenado por 52 acusações, incluindo 7 de homicídio. Ninguém merece morrer. Ninguém merece ser executado da maneira que ele executou Stephen Serna. Carlos César dos Santos Lima, mais conhecido como Zóio, emergiu como uma figura central em uma complexa investigação envolvendo um homicídio dentro da penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Zóio, inicialmente, confessou sua participação no crime e apontou GG do Mangue, um dos líderes do primeiro comando da capital, PCC, como mandante do assassinato. Contudo, ao longo do processo judicial, sua versão dos fatos foi modificada diversas vezes. Ora, ele negava qualquer envolvimento, ora atribuía o homicídio a desavenças pessoais. Ele chegou a declarar que foi coagido e ameaçado por advogadas com ligações ao PCC para alterar seu depoimento. Em um vídeo divulgado recentemente nas redes sociais, Zóio, à época com 29 anos, desafia abertamente um juiz durante uma audiência criminal no Fórum de Limeira, uma cidade a 151 quilômetros da capital paulista. Esse incidente, ocorrido em 30 de setembro de 2009, permaneceu fora dos holofotes até a liberação das imagens. O senhor está sendo acusado pelo Ministério Público de praticar o crime de coação no curso do processo. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, mas se quiser pode utilizar essa oportunidade para apresentar sua versão, para se defender sobre os fatos. O Ministério Público disse que no júri que aconteceu aqui em Limeira, de 7 de fevereiro de 2008, o senhor teria dito que mataria um tal de Rafael e mataria também a vítima daquele crime do qual o senhor é acusado. O senhor mataria ele se fosse condenado. O senhor quer dizer alguma coisa? Vamos. Dizer é isso aí mesmo aí, pode condenar ele, não tem problema nenhum não. E O senhor disse isso. deixando bem claro também, o Cis me tirou de lá de Presidente Venceslau lá pra fazer 12 horas de viagem pra escutar essa palhaçada aqui. Eu não vou ficar escutando isso daí não. O senhor tá me chamando Eu de falei palhaço. mesmo, não quero saber de nada não. Pode ser o senhor da Rogério Deu na Chave aqui, vocês não intimidam não, rapaz. Que é o primeiro comando da capital aqui, inimigo número 1 de vocês, rapaz. O vídeo mostra Carlos César dos Santos Lima sentado, com um policial militar e um agente penitenciário posicionados ao fundo. Durante a audiência, o juiz informa ao réu sobre a acusação formal feita pelo Ministério Público. Zóio teria intimidado uma testemunha crucial em um caso de tentativa de homicídio ocorrido em 2004. O juiz relembra ainda que, segundo o Ministério Público, em um julgamento realizado em 7 de fevereiro de 2008, Zóio teria ameaçado não apenas a vítima direta do caso, mas também outras pessoas, caso fosse condenado. Mais alguma coisa que Sem nada não, e por favor, quanto menos eu ficar nessa sala. Então o senhor disse isso lá no júri? Disse mesmo, digo pra ele na frente dele aí, quanto aos disparos lá na casa do Rafael lá, quantas vezes for necessário mandar meus moleques lá, vou dar tiro mesmo. Quero nem saber de nada não. Já estão processando já, né? Foi atentado. Este vídeo, que viralizou após sua divulgação, oferece um raro vislumbre, evidenciando a postura desafiadora do criminoso frente à justiça, enquanto seu passado violento e as relações com o PCC continuavam a moldar sua trajetória no sistema prisional. Conhecido pelo apelido de Violência, Jorge Gel Thomas manteve um sorriso constante enquanto posava diante das lentes da câmera. Acompanhe-nos até o Tribunal Superior da Cidade do Cabo, onde iremos desvendar um caso criminal e ver a reação do réu ao receber sua sentença.
Conhecido pelo apelido de Violência, George Gel Thomas era acusado de comandar os 28, uma das gangues mais temidas da cidade do Cabo. Thomas e sua gangue espalhavam o terror pela cidade, com uma sequência de assassinatos e extorsões, enquanto travavam uma feroz batalha territorial contra seus adversários, a gangue conhecida como Clever Kids. Notório e temido, George Caval Thomas, líder da gangue dos 28, tinha seu alcance e influência se estendendo das ruas de Cap Flat até dentro da prisão. Thomas foi condenado por 52 acusações, incluindo 7 de homicídio. Seu julgamento foi uma das maiores e mais complexas perseguições a gangues na província. Durante um período de 2 anos, a gangue dos 28 tentou, sem sucesso, assassinar Curtis Esterhuizen, um membro da gangue Clever Kids, em 6 ocasiões distintas. Esses esforços fracassados resultaram na morte de 7 pessoas antes que Curtis fosse finalmente morto a tiros em 2010. A maioria das vítimas eram testemunhas que estavam programadas para depor no julgamento de extorsão e conspiração envolvendo George Gel Thomas. Após essas mortes, Thomas e mais 18 integrantes dos 28 enfrentaram acusações de 166 crimes, incluindo assassinato, tentativa de assassinato, roubo e posse ilegal de armas, com Thomas sendo condenado por 53 desses delitos. Mesmo enquanto estava detido, Thomas não cessou de ordenar o assassinato de outras testemunhas do seu julgamento. Durante o processo, ele se declarou inocente e seu advogado de defesa, Janusz Mialik, tentou apresentar Thomas como uma vítima de uma prisão injusta, buscando assim uma redução de sua pena. O advogado afirmou que Thomas não fumava, não possuía conta bancária e sustentava-se vendendo peixe, vivendo no quintal da casa de sua mãe. A acusação, no entanto, rapidamente refutou essas alegações, lembrando ao tribunal que Thomas havia sido condenado por invasão de domicílio aos 9 anos e por homicídio aos 20 anos. Mesmo estando na prisão, ele continuava a fazer cerca de 1.300 chamadas mensais para sua gangue. Os membros da gangue e Thomas haviam até mesmo agredido um diretor de prisão, embora Thomas alegasse que o ataque ao diretor foi uma retaliação por supostos abusos sexuais que teria sofrido na prisão de Brannett. Além disso, Thomas conseguia intimidar os funcionários da prisão para que cumprissem suas ordens. Em junho de 2015, George Gel Thomas foi finalmente condenado a 7 penas de prisão perpétua, uma para cada um dos 7 assassinatos que cometeu entre 2008 e 2010. Apesar da gravidade das condenações, o líder criminoso não demonstrou sinais de desespero diante da perspectiva de passar o resto de sua vida atrás das grades de uma prisão de máxima segurança. Surpreendentemente, o homem conhecido como Violência exibia um sorriso no rosto enquanto recebia a sentença. Passamos agora para um réu que fez a transição de policial a chefe de um poderoso cartel de drogas. Golpe ao crime organizado. Autoridades no México capturaram o suposto líder do cartel do Golfo, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, conhecido como El Cos. Ele foi detido durante uma operação militar no estado de Tamaulipas, na qual outros 5 integrantes do grupo criminoso também foram presos. As autoridades informaram que Costilla Sánchez liderava violentos confrontos com os Zetas, antigos aliados de El Cos. Os Estados Unidos ofereciam até $5 milhões por informações que levassem ao paradeiro do suspeito. Jorge Costilla Sánchez, cuja influência era tamanha que ele figurava entre os traficantes mais procurados do México até ser preso em 2012, está atualmente enfrentando julgamento no Tribunal Distrital do Zeuá, no Texas. Costilla Sánchez, um dos líderes mais temidos dos cartéis mexicanos, começou sua carreira como policial nos anos de 1990. Entretanto, entre 1992 e 1995,
ele abandonou a lei para se envolver com o tráfico de drogas e fundar sua própria rede de sequestros. Após deixar a polícia, Costilha Sanches atraiu a atenção de Osiel Cárdenas Guilhem, na época chefe do Cartel do Golfo e intensamente envolvido no tráfico de drogas internacional. No final dos anos 1990, Costilha Sanches subiu ao posto de tenente e, com a prisão de Osiel, assumiu a liderança do Cartel do Golfo em 1999. Sua ascensão foi marcada por graves acusações dos Estados Unidos, após ameaças feitas por ele e outros membros do cartel. Jorge Costilha Sanches enfrentou acusações de planejar o assassinato de 2 agentes de lei dos Estados Unidos no México. Apesar de já ter sido indiciado por tráfico de drogas, sua vasta influência e poder lhe permitiram permanecer livre. Com uma carreira anterior em aplicação da lei, Costilha Sanches compreendia a importância de manter um perfil discreto, resultando em poucas pessoas fora dos círculos do cartel conhecendo sua identidade. Apenas 2 fotos suas haviam sido divulgadas publicamente antes de sua detenção. Além disso, ele estava supostamente envolvido em vários assassinatos, incluindo o de um político em ascensão, um jornalista e outras vítimas em meio à sua guerra territorial contra o cartel Los Zetas. Somente em 12 de setembro de 2012, Costilha Sanches foi finalmente preso sem oferecer resistência, com a operação ocorrendo sem a necessidade de disparar um único tiro. Durante uma perseguição a um veículo com homens armados que invadiram um domicílio, El Cos foi surpreendido sem oferecer resistência. Na operação em que El Cos foi capturado, 5 pessoas a mais também foram detidas. Conhecido como El Cos, ele estava à frente do Cartel do Golfo, considerado o 2º grupo criminoso mais poderoso do país. Discreto, El Cos superou as divisões internas e liderava violentos confrontos em Tamaulipas e Nuevo León contra seus antigos aliados, os Zetas. Em 30 de setembro de 2015, Costilha Sanches foi extraditado para os Estados Unidos, onde se declarou inocente das acusações contra ele, que incluíam homicídio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Após uma longa batalha judicial, Costilha Sanches acabou se declarando culpado por conspiração para a posse de narcóticos com a intenção de distribuir cocaína e cannabis, além de 2 casos de agressão a agentes federais em 26 de setembro de 2017. Finalmente, em 22 de setembro de 2022, ele foi condenado à prisão perpétua e ordenado a pagar um valor de $5 milhões em confisco, correspondente ao lucro obtido com suas atividades no tráfico de drogas. Acompanhe agora o intrigante caso de Robert Martinez, um notório líder de gangue implicado em um crime chocante. Um júri levou apenas 90 minutos para declarar Robert Martinez culpado no que tem sido chamado de assassinato Hell's Gate. Durante os argumentos finais, tanto a acusação quanto a defesa focaram no principal testemunho do Estado, o tio de Martinez. Em questão, relata Paul Venema, estava a credibilidade dele. O palco deste drama é o Tribunal do 29º Distrito Judicial do Texas, onde Martinez está prestes a ser julgado por um ato de violência que deixou uma marca profunda na comunidade local. Em 2015, Steven Turner, um jovem de 19 anos, teve sua vida abruptamente interrompida. Seu corpo foi encontrado em uma vala de drenagem com um nome sinistro, Portão do Inferno, que previu a história de traição e brutalidade que viria a ser revelada. Ninguém merece morrer. Ninguém merece ser executado da maneira que ele executou Stephen Serna. Martinez foi acusado de planejar o assassinato de Turner, enfrentando a acusação de homicídio em 1º grau. Com o impacto do martelo do juiz e a sentença proferida, o futuro de Robert Martinez foi determinado, encerrando um julgamento que ficaria gravado na memória criminal de San Antônio. A trama começou em um fevereiro fatídico,
quando Stephen Turner, ainda jovem e confiante, caiu em uma armadilha preparada por pessoas em quem ele acreditava, atraído por promessas de drogas ou dinheiro. Turner foi atraído para um motel comum, um lugar onde a aparência ordinária escondia as intenções sombrias de Robert Martinez. Este notório líder de gangue, junto com seus comparsas, preparou o cenário para o que se tornaria um ato maligno. Foi dentro daquele quarto de motel que um plano perverso foi elaborado, levando a uma traição imperdoável. À medida que as horas passavam, a armadilha foi armada e Turner, alheio ao perigo iminente, foi conduzido para longe do motel. O destino era uma área desolada no bloco 1100 de Shadwell, uma região que carregava o nome ominoso de Portão do Inferno. Foi nesse lugar abandonado que o destino cruel de Stephen Turner foi selado. Uma vida jovem ceifada pelas mãos daqueles com quem ele havia cruzado o caminho. O envolvimento de Robert Martinez na trama macabra tornou-se evidente à medida que as autoridades desvendavam os eventos que levaram à morte prematura de Serna. A minuciosa elaboração do assassinato, a frieza do ato e a subsequente tentativa de encobrir o crime apontavam claramente para Martinez e seu grupo, que foram identificados como responsáveis por armar essa armadilha mortal. O tribunal se transformou em um verdadeiro campo de batalha, onde o futuro de Robert Martinez seria definido. Sob a liderança da promotora Melissa Sayans, a acusação apresentou uma narrativa de vingança, um assassinato perpetrado como retaliação por um crime anterior, do qual Stephen Serna não tinha qualquer envolvimento. A acusação descreveu o crime como um ato premeditado, no qual Serna foi cruelmente morto e abandonado em uma vala de drenagem, infamemente chamada de Portão do Inferno. O tribunal foi palco de vários momentos intensos, e um dos mais notáveis foi o depoimento de Larry Isaac, tio de Martinez. Isaac forneceu um relato crucial ao afirmar que Martinez havia confessado o assassinato durante uma conversa telefônica. No entanto, a defesa rapidamente levantou a questão da motivação de Isaac para seu testemunho, que envolvia a promessa de uma significativa redução em sua própria pena, passando de um potencial máximo de 20 anos para um máximo de 9 anos. Em contraste, a defesa, liderada por Leland McRae, ofereceu uma perspectiva completamente diferente. McRae defendeu com fervor a ideia de que seu cliente era um simples bode expiatório, um alvo conveniente para um crime que ele não havia cometido. A defesa destacou a falta de testemunhas e apontou que o tio de Martinez, Larry Isaac, não conseguiu localizar Martinez na cena do crime, sugerindo que o verdadeiro responsável ainda estava em liberdade. A sala do tribunal irrompeu em emoção quando o veredicto foi lido. A gravidade da decisão era palpável, com a compreensão de que Martinez agora enfrentava uma sentença que poderia mantê-lo atrás das grades pelo resto de sua vida. Foi um momento sombrio, marcando o fim de um julgamento que havia capturado a atenção da comunidade de San Antônio e além. Apesar dos esforços da defesa para lançar dúvidas, a decisão do júri foi clara, influenciada pelas palavras assombrantes que Martinez supostamente disse ao seu tio. Quando o martelo caiu, a sentença foi definida e Martinez enfrentou a perspectiva de prisão perpétua. Um fim sombrio para um caso que começou com um jovem atraído para sua morte sob o pretexto de drogas ou dinheiro. Este julgamento destaca a trágica perda de vidas e a busca pela justiça em San Antônio.